Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados! Feliz 2025! Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Baixe também lá o nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Iniciando aqui a temporada 2025 de entrevistas e vamos até o fim do ano. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp. É o 11 DDD aqui de Sampa, 2061 6257. 11 2061 6257. Tem nossas redes sociais também. Facebook, Rádio Web Conectados. Instagram, Rádio Web Conectados. O meu, CS Paiaiá. YouTube, Conectados Rádio Paiaiana Conectados. Começando aqui esse 2025 com um tema super importante. Afinal de contas, todo mundo precisa ouvir sobre isso. Saúde mental. Afinal, o que é saúde mental? Quem vai responder isso é o psicanalista, pós-graduado em Neurociências e Psicologia Aplicada, Mário Lopes. Obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui e eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso com todas as pessoas que nos ouvem. Você é paulistano, né? Sou paulistano. Como todo paulistano, você sofre com essa pressão que a cidade nos envolve, essa pressão psicológica, ou você tira de letra? Não tem como não sofrer, né? Hoje em dia, trânsito, violência, questões econômicas que apertam o pé de todo mundo, questões sociais, enfim, motivos para você ter problemas mentais não faltam. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, transtornos como ansiedade e depressão afetam 300 milhões de pessoas no mundo. Esse número, você vê que ele tende a aumentar ou diminuir? Qual a tua avaliação sobre o comportamento disso? Olha, infelizmente, na minha opinião e na opinião de demais especialistas, a tendência é aumentar. Na verdade, esse número tem aumentado progressivamente ano após ano, por todas essas questões que nós temos, que nós falamos agora. São instabilidades na questão econômica, instabilidades políticas, instabilidades sociais, enfim, o menu está aberto para a progressão desse número, infelizmente. O que é saúde mental? Saúde mental, para não ficar na definição da OMS, pensando numa coisa extremamente palatável, simples, saúde mental é a sua condição de poder viver plenamente, de poder viver com saúde, com tranquilidade, tomar as suas decisões e não ser obrigado a tomar decisões sob uma pressão que acabam te obrigando a fazer uma escolha por respostas convenientes e que não reflitam a sua personalidade, os seus valores. Estresse, tristeza, medo, raiva, todas essas emoções fazem parte desse contexto. Mas precisamos também ficar atentos à intensidade destes sentimentos, tendo em vista que todo ser humano passa por esses sentimentos. Como a gente ficar atento, como controlar isso? Eu acho que é importante nós fazermos uma pequena separação. Todos nós temos ansiedade. Faz parte da característica humana, faz parte da programação cerebral humana ter ansiedade. Isso, na verdade, é saudável, é importante, assim como o medo. É importante você sentir medo, faz parte do processo evolutivo do ser humano. O que é ruim é quando essa ansiedade se transforma num transtorno de ansiedade.
quando ela extrapola os limites da normalidade de você se sentir preocupado com um futuro. Ou seja, quando você passa a viver esse futuro hipotético como se ele estivesse acontecendo hoje e deixando de viver o hoje efetivamente. Quais são os sinais que corpo e mente dão quando não estão muito ordenados? São vários sinais. Os mais imediatos e os mais perceptivos são mudanças drásticas, mudanças bruscas de humor. Imagine que você é uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, mas que você passa a ter rompantes de raiva, rompantes de gritar, de fazer coisas fora do seu habitual. Isso é um sintoma clássico. Insônia, perder o sono, com um risco muito grande de que o sono saudável ele é importantíssimo para a manutenção da saúde mental, porque é durante o sono que o cérebro faz uma coisa chamada faxina mental, faxina neuronal, e também é o momento onde se consolidam as memórias. Falamos muito sobre a quantidade de horas que é necessário dormir para que a gente esteja bem. Bom, alguns falam em 6, em 7, em 8, outros se sentem satisfeitos quando dormem apenas 4, 5, enfim. Existe um horário cientificamente comprovado para que esse sono nos repare, descansar, ou depende também do organismo de cada um? A média são de 7 a 9 horas de sono diários, noturnos. É muito tempo dormindo, não é não? Não, não é não. Não é não. Esse é um número extremamente razoável para você entrar no sono profundo, passar por todas as fases do sono, porque o sono não é um fenômeno circunscrito. Você tem fases do sono. E quando você consegue atingir o sono profundo, é onde efetivamente você consegue baixar a sua frequência, baixar as ondas e ter o descanso propriamente dito. E volto a dizer, é nesse momento que você tem a consolidação das suas memórias de curto para longo prazo. Pai Ana Conectados, hoje falando sobre saúde mental aqui com o psicanalista Mário Lopes. A gente vai falar muito e falar também um pouco da questão da evolução do nosso cérebro, enfim. Será que evolui mesmo? Evoluir é mudar para melhor ou não? E aí? Ele vai responder daqui a pouco. Antes, deixa eu soltar aqui o nosso primeiro quadro. Recentemente, há 2 semanas, a cidade de São Paulo completou 471 anos. E eu vou soltar aqui uma declaração de amor a São Paulo do nosso colunista Assis Ângelo. Uma homenagem a São Paulo. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Corre o boato de que Vinícius de Moraes disse ser São Paulo o túmulo do samba. Mas a Dona Irã acreditou até o fim que Vinícius disse o que talvez não tenha dito. De qualquer forma, tanto um quanto o outro acreditavam e amavam à sua maneira esta fantástica cidade chamada São Paulo. Eu, da minha parte, declaro que São Paulo, da rapaziada do Brás, dos segredos e mistérios do pátio do Colégio do Mosteiro de São Bento, a mim muito me alegra. São Paulo das zoadas, rezas e silêncios, dos sambas e batuques dos negros corros. História. São Paulo, Babel de todas as cores e sotaques. Uma realidade. São Paulo do Butantã e das cobras e lagarto de mestre Vanzolino de Ronda e volta por cima. São Paulo de Nóbrega e Anchieta, de Tibiriçá e Bartira, de João Ramalho e Borba Gato. São Paulo do Belém, Patriarca e Bom Retiro, de Itaquera e Itaim, de Saúde e Jaçanã, do Jaguaré, Penha e Tatuapé, da Liberdade, Aclimação e Lajeado, do Limão, Manaqui, Moca e Consolação, de Parelheiros, Pirituba, Perdizes, Pinheiros. Ah, São Paulo! São Paulo da Fiesp, Bovespa e mais-valia, do cansaço, da correria. Ah, São Paulo, bela e infinita, jardim de chaminés, de versos, de prosas, de noites, madrugadas. São Paulo. Ah,
São Paulo do Solar da Marquesa, do Largo de São Francisco, do MASP, da USP e dos mirantes, longe dos meus, dos teus, dos nossos olhos. São Paulo dos heróis sem berço, dos profetas e loucos, do Marco Zero. São Paulo, São Paulo. São Paulo dos anjos tortos caídos nos escuros da noite, dos caos, dos gritos, risos e esgares. São Paulo das trevas, dos cortiços, conflitos e favelas. São Paulo dos lampiões, dos bondes camarão e da garoa fina de todas as estações. São Paulo guerreira, das entradas e bandeiras. Ah, São Paulo, pura e pecadora, durona e conciliadora, esfinge à frente do tempo. No teu leito de vida e morte, São Paulo, mão e contramão se chocam contra o pensamento e a razão. São Paulo, São Paulo de céu e de inferno, São Paulo de céus. E é assim mesmo, São Paulo, de Joões, de Marias e Josés, Joões, Marias e Josés, que se jogam todos os dias, todas as horas, às cegas, em busca de ti, São Paulo. E é por isto, e muito mais do que isto que eu te amo. Programa Paiaiana Conectados. Este foi Assis Ângelo, estudioso de cultura popular. Se você quiser saber sobre tudo que envolve cultura popular, acesse o blog do Assis Ângelo. Falando aqui de saúde mental com o nosso convidado de hoje, o psicanalista pós-graduado em neurociências e psicologia aplicada, Mário Lopes. Uma curiosidade, o seu Mário tem acento ou não? Pois é. Por erro da época não tem, mas nós sabemos que deveria ter, né? Pela questão ortográfica da lei, deveria ter um acento. Fiquei na dúvida, tem ou não tem, rapaz? Senão seria Mario. Exatamente. A gente estava falando, me fala um pouquinho sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro evolui em relação a essas questões de saúde mental? Não. Vamos lá. O cérebro é uma máquina fantástica. Esse instrumento, vamos chamar assim, que tem mais ou menos 2,5 kg, ele consome cerca de 20% da nossa energia. Vamos já tirar algumas coisas que falam sobre o cérebro. Nós usamos 1/3 do cérebro. Mentira. Nós usamos 100% do cérebro. Muitas funções que nós temos no nosso organismo são comandadas pelo cérebro. Muitas não, todas. Nós achamos que nós enxergamos através dos olhos. Os olhos são um instrumento que captam a informação externa, mas são processadas numa região chamada occipital. É ali que há a interpretação das imagens. E por aí vai. Então o cérebro, ele produz dentro dessa caixa milhões de sinapses por segundo. E essas sinapses são as responsáveis pela construção dos pensamentos, das memórias, dos comportamentos e tudo mais. E existe uma coisa chamada plasticidade cerebral. E aí a gente derruba outro mito nesse instante. O cérebro é capaz de aprender até a morte. Enquanto nós vivemos, o cérebro é capaz de aprender. Temos que pensar no cérebro como um músculo, como qualquer outro músculo do corpo. Se nós o exercitarmos, naturalmente ele vai ter uma resposta melhor. Se nós não o exercitarmos, ele vai ficar flácido, vai ficar ruim e não vai dar as respostas que nós precisamos. Traduzindo isso para o cérebro, é a quantidade, a qualidade das sinapses que nós estaremos fazendo ao longo da vida. Então o cérebro sim, ele evolui constantemente, o cérebro aprende com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos, ele desenvolve novos hábitos e vai dizer o seguinte:
Esse cérebro, ele é fruto do quê? Ele é fruto de uma evolução histórica. Esse mesmo cérebro que nós temos é o cérebro que os primatas, que os nossos ancestrais tiveram quando eles pisaram nas savanas africanas pela primeira vez. Então, na época, o que acontecia? O homem precisava fugir, precisava se esconder, porque o homem desse tamanhinho, sim, contra todos os outros enormes. Daí o cérebro ter desenvolvido desde essa época a sua principal função para o ser humano, que é nos proteger, que é defender a humanidade de forma a nós termos condições de sobreviver e perpetuar a espécie. Então, o que acontece? Se você tem, por exemplo, um medo exagerado, inexplicável, assim, é porque você recebeu uma herança genética. Está mais do que provado que existe uma herança genética que passa de geração em geração, de pessoa de ascendente para descendente, e no cérebro tem esse registro. No cérebro tem esse registro também. Então, eventualmente, esses ancestrais dessa pessoa que tem mais exacerbado um sentimento, como uma emoção, como medo, é porque experienciou uma série de situações de medo, sim, para autoproteção. A venda de remédios psiquiátricos aí e consultas tem aumentado, né? E de acordo com algumas pesquisas, o número de transtornos mentais não caiu. Até que ponto os remédios são eficazes? Até que ponto, por exemplo, do mesmo jeito que a gente às vezes se preocupa com o corpo, com o estético, a gente deveria cuidar também dessa saúde mental para não nos viciarmos ou não nos enfiarmos cada vez mais em remédios? Carlos, a gente tem que entender o seguinte: o remédio, assim como esse tratamento de choque, ele vai atingir quando? Na crise, no ápice da crise. Então, o remédio ele vai servir para evitar um suicídio, por exemplo. Vai agir para evitar situações extremas. Depois que ele sai da crise, ele precisa ser encaminhado para o tratamento, para o tratamento cotidiano, que aí é terapêutico e tudo mais. Por que aumenta o consumo e não diminuem os casos? Porque a maioria das pessoas, quando chega à crise, ao ápice do transtorno mental, do transtorno emocional, ele já está adoecido há muito tempo. E é uma das razões para o Brasil ostentar a triste estatística de ser o país mais ansioso do mundo. Então assim, 70% da população brasileira sofre de alguma doença, de algum transtorno mental. Depressão, ansiedade. Todo mundo tem ansiedade? Ansiedade é uma coisa normal. Faz parte do nosso DNA. Mas muitos desenvolveram o transtorno em graus diferentes, mas já são transtornos. Angústia, medos, enfim, são transtornos, são situações emocionais que levam a um processo de adoecimento a médio e longo prazo. Como, por exemplo, a ansiedade, assim como o estresse, propicia o desenvolvimento precoce de Alzheimer. Alzheimer é uma doença degenerativa, onde os neurônios não conseguem fazer as suas sinapses como deveriam fazer, eles morrem e aí você tem uma dificuldade da compreensão e tudo mais. E a ansiedade e o estresse propiciam essa possibilidade muito precocemente. Em que ponto a ansiedade faz bem? A ansiedade faz bem quando ela te dá um alerta. Quando ela te dá um alerta de que você
precisa agir de uma forma, que você precisa se preparar para, por exemplo, uma entrevista, como você precisa se preparar para uma prova, quando você sabe que você precisa realizar um trabalho importante e esse trabalho exige uma preparação, um estudo adequado. Isso é ansiedade positiva. Você saber que você tem um objetivo, que você tem algo importante para fazer e você preparar seu corpo e a sua mente para atingir o objetivo daquela tarefa. É bom saber isso também, porque é claro que é um problema e muita gente olha para esse lado negativo, né, da coisa, mas assim, tem um determinado ponto. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele falou que se livrou um pouco da ansiedade com exercícios físicos. Exercício físico é maravilhoso. Exercício físico é uma atividade que... Por que ele faz tão bem para quem tem ansiedade? Libera os hormônios do prazer. O exercício físico potencializa a liberação de serotonina e de dopamina, que são hormônios importantíssimos para causar o bem-estar. Então, é até comum a pessoa, quando começa a fazer o exercício, é o momento de superação. Tá doendo, cansou, não sei o que tal. Os hormônios não foram liberados ainda nesse começo do exercício. A partir do momento que ele é liberado, num exercício aeróbico, por volta de 15 minutos mais ou menos do início do exercício, aí a pessoa fica o tempo todo tranquilo, ignora a dor, sente efetivo prazer por aquilo. Exercício é fundamental. A pessoa, por exemplo, que tem ansiedade, de repente não quer tomar o remédio. É possível ela criar essa resistência contra a ansiedade sem remédios? Até que grau ela pode acontecer isso? Exato. A gente não pode generalizar essa resposta num simples sim ou não. A ansiedade eu chamo de doença, na verdade de epidemia moderna e silenciosa. A pessoa tem que estar atenta aos primeiros sinais. Que primeiros sinais são esses? Irritabilidade, perda de sono, a insônia, dificuldade de concentração, dificuldade para alimentar-se, enfim. Esses fatores combinados num estágio inicial é um bom momento para que a pessoa procure atividade física, procure um recurso como meditação para facilitar o seu sono e o seu descanso. Meditação, particularmente a técnica de mindfulness, é assim de uma eficácia absurda para a ansiedade, porque nós estamos acostumados a querer pensar em 10 coisas ao mesmo tempo, em querer resolver 10 coisas ao mesmo tempo. E isso não é saudável, isso não é bom. Muito se engana quem acha que determinada pessoa é multitarefa, consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Até faz. Aquelas que estão automatizadas, como, por exemplo, dirigir, para quem já dirige há algum tempo, é uma tarefa que entra no automático. Mas tarefas que exijam cognição, atenção e raciocínio, não dá para fazer duas simultaneamente. Não há condição física, biológica para isso. Aí, o Mindfulness é particularmente interessante para trazer a pessoa de volta para o centro. E se educar para primeiro uma coisa, depois outra e depois outra. Eu queria dar um destaque ainda para a alimentação. Você dará esse destaque depois do nosso segundo bloco. Viu? Vem aí o jornalista alemão Eckhard Kupfer, Conexão Brasil-Alemanha. Paiaiá na Conectados apresenta Conexão Brasil-Alemanha com o jornalista alemão Eckhard Kupfer.
o que devemos ao futuro. O filósofo escocês William MacAskill trata desse tema em seu interessante livro, que atualmente está sendo comentado em todo o mundo e faz parte da ciência futurista. A pesquisa futura é baseada em pesquisas históricas. É muito mais fácil analisar o passado e aprender com os erros cometidos, mas isso não é tão evidente quanto sabemos. Se alguém realmente aprendesse com os erros do passado, dificilmente haveria mais guerras e muitas disputas poderiam ser evitadas com base no retrospecto e nos resultados obtidos. Mas a humanidade não é assim. É por isso que os eventos e a má conduta resultante se repetem continuamente. Para apresentá-lo historicamente, vou me referir a 2 eventos que mostram como as decisões tomadas em um passado influenciaram e continuam a influenciar o mundo por séculos e milênios. Pegamos o Velho Testamento, um livro de história que foi escrito entre os séculos 2 e 4 após de Cristo, e desde então formou a base do ensino moral e da humanidade cristã. Sem esse livro, que se torna popular por meio de sua forma impressa a partir do século XV, a ordem social de hoje seria impossível. Outro exemplo, não muito positivo, é a emancipação dos escravos no século XIX, ocorrido nos Estados Unidos em 1863 e no Brasil em 1888. Embora essas pessoas tenham sido libertadas da servidão e da dependência, a sociedade pouco se importava com o equilíbrio social e a abolição de sua dependência da classe dominante. Essa solução irreal ou desigual ainda tem seus efeitos em ambos os países até hoje e continua a causar conflitos étnicos e sociais. No Brasil, por exemplo, com uma criminalidade desproporcional, ou ainda mais especificamente, pela dificuldade do Estado em controlar certas regiões de favelas do país. O crime organizado, que domina todo o país hoje, é resultado da integração não muito bem sucedida da população com uma cor de pele diferente. Hoje, estamos na fase inicial da inteligência artificial, que certamente terá um impacto por séculos ou mais tempo. Se essa nova forma de vida não for igualmente estruturada e acessível a todos, ela também poderia ter enormes implicações para a vida social no futuro, tanto positivas quanto negativas. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Agora você tem mais uma opção para ouvir a maior web rádio do Brasil. A Rádio Conectados já está na assistente virtual mais queridinha do Brasil. Baixe a sua skill agora mesmo e de graça. Depois é só dizer: Alexa, toque a Rádio Conectados. Transmitindo Rádio Conectados. E curta seu programa favorito. É a Rádio Conectados, cada vez mais pertinho de você. Skill da Rádio Conectados na Amazon Alexa. É mais uma novidade da maior web rádio do Brasil. A maior web rádio do Brasil. Conectados. Cultura, entretenimento, informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Apoio Google Brasil, CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio. MLabs, gestão de redes sociais para todos. Canva, a ferramenta gratuita e online do design gráfico. Music Master, programação musical. Info Áudio 2020, sempre conectado. Informa, soluções inovadoras para automação de rádio. E PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. O mundo todo ouve. O planeta conectado. Radioconectados.com.br. A FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil.
Programa Paiana Conectados de volta aqui. Acesse radioconectados.com.br. Baixe também lá o nosso aplicativo Rádio Conectados. Hoje falando de saúde mental, ansiedade, depressão, raiva, amor, todos os sentimentos num só programa. Você estava falando que... Você falou de alguns pilares aí para combater a ansiedade, enfim, algumas pressões sociais também. E você estava falando sobre a alimentação. Qual é a importância da alimentação nesse processo todo? Carlos, imagine que o nosso corpo é a nossa casa. É onde nós vivemos e espero viver bem durante muito tempo. Se é a nossa casa, nós temos que cuidar muito bem com aquilo que nós colocamos para dentro dessa casa. Nós temos que pensar muito bem sobre como nós alimentamos, como nós nutrimos essa casa. E, infelizmente, essa nossa dinâmica de vida, com esse encurtamento de tempo para as nossas atividades diárias, nós acabamos nos habituando a comer o fast food, a comer as coisas rápidas, né? De uma forma geral. Eu já defendo exatamente o contrário, o slow food. Quanto mais devagar, melhor. Velocidade apenas não é a questão é o que a gente ingere. A indústria moderna trouxe uma infinidade de alimentos, de comestíveis, que é diferente, alimento é uma coisa e comestível é outra, saboroso, bonito, né? Quando você vê aquelas coisas nas gôndolas, aquelas fotos, a profusão de cores, realmente é tentador, é muito legal. Porém, são alimentos muito ricos em gorduras e muito pobres em nutrientes. E o nosso cérebro precisa de nutrientes. Ele não precisa de comestíveis apenas. Ele não precisa de algo que... eu não vou nem usar o termo abasteça, que preencha o espaço vazio que você tem no seu estômago e pronto. Os alimentos ultraprocessados, ultraprocessados, os refrigerantes, os açúcares, eles são extremamente inflamatórios. São alimentos que causam problemas seríssimos à nossa saúde mental. E aí você vai me dizer o seguinte: poxa vida, Mário, mas todo mundo come uma salsicha, come um nugget, um hambúrguer, aquilo. Qual é a solução? É comer comida de verdade. O ser humano talvez seja o animal que come sem fome e come aquilo que talvez não precisasse comer? Com toda certeza. É a indústria do consumo. É o consumo, né? A indústria estimula essa insaciedade, essa vontade a todo momento. O que nós precisamos comer? Exatamente os que os nossos ancestrais comiam há 1 milhão de anos atrás. Nós precisamos comer alimentos ricos em proteínas, nós precisamos de alimentos que tenham nutrientes de verdade. Nos leguminosos, nas verduras, nas proteínas animais, e não apelar para o que é sintetizado, para o que é processado. Ora, ao invés de você comer uma batata de saquinho, por que não comer uma batata que você mesmo possa cortar, de preferência não no óleo, né? Que você possa usar outro recurso para assar essa batata. E aí você consumir, e certamente não terá o mesmo sabor, mas ele vai ter muito mais valor proteico do que o industrializado. Açúcar é um veneno. Açúcar é um veneno. Açúcar refinado é um veneno. Farinha refinada é um veneno. Eu sou baiano, eu gosto de farinha, cara. Mas não é essa farinha. Ah, bom. É isso que eu queria ouvir. A farinha refinada, notadamente aquela farinha branca. Sim. Então, os dias modernos, os tempos modernos trouxeram uma profusão
de prazeres que não são correspondentes em nutrientes. Você está falando em dias modernos. Você deve saber, eu também sei, muita gente sabe. Hoje, os jovens entram numa empresa e eles não aguentam ali a pressão de trabalho, já estão com a cabeça cheia, já precisam fazer um tratamento com psicólogo, o uso de celular é excessivo, informações, até que ponto isso contribui para esse mal-estar desses jovens e por que os jovens de hoje não aguentam mais tanta pressão, nem de trabalho, nem da sociedade, enfim, qual é a explicação para isso? Tem algumas explicações muito interessantes, muito fortes. Uma delas é a seguinte: os jovens de hoje são protegidos por uma redoma para evitar que eles passem por decepções na infância, para evitar que eles sofram frustrações na infância. Coitado do professor que reprovar um aluno. O pai vai lá furioso, se for numa escola privada principalmente, enfim, ele não admite, ele não aceita. O filho é o melhor jogador do time, então ele não pode ficar fora do time e por aí vai. É claro que os pais fazem isso com amor. É claro que eles fazem isso com a melhor das intenções. Porém, o que está acontecendo? Eles estão criando bananas emocionais. Porque enfrentar a frustração desde pequeno faz parte do processo de amadurecimento emocional. Enfrentar a dificuldade, enfrentar a contrariedade, ser obrigado a correr riscos faz parte da evolução de qualquer ser humano. E muitos desses jovens estão sendo privados desse aprendizado porque em nome da proteção. Só que o que acontece é o seguinte: essa criança se transforma num pré-adolescente, depois ele se transforma num adolescente, começa a se interessar por namorada, namorado, tal, e no primeiro pé na bunda que ele leva da sua respectiva, ele desaba emocionalmente. Então, os nossos jovens não estão sendo criados com uma capacidade de resiliência. Temos uma sociedade mais frágil, mais fragilizada? Temos muito mais frágil. Muito mais frágil. Que não aguenta ouvir aquilo que talvez não agrade? Completamente. Completamente. Imagine o seguinte: você foi criado durante 10 anos... ouvindo que você é o melhor, que você é inatingível, que você é isso, aquilo outro. O que acontece? Você acredita nisso, claro que você acredita. E quando você é posto à prova sobre todas essas qualidades no mundo externo, onde os outros também têm essa crença de serem inabaláveis, ocorre o primeiro choque, mas o choque é tardio. Aí que entra o autoconhecimento ou a ausência do autoconhecimento? Aí entra o autoconhecimento. O autoconhecimento devia ser um assunto obrigatório em todas as escolas desde a mais tenra idade. Assim como gestão das emoções, aquilo que hoje nós chamamos de habilidades socioemocionais, deveria ser aprendida, identificada e reconhecida desde a infância. Você perguntou das redes sociais. Rede social é o mundo das aparências. Rede social é aquele universo onde as pessoas colocam aquilo que nem sempre é verdade, para não dizer a maioria das vezes, aonde ele mostra uma imagem de sucesso, uma imagem de superioridade. E eu costumo dizer o seguinte: quando você olha um post, carro novo da pessoa, aonde ela passou as férias, com quem que ela está namorando e tudo mais, você está comparando o que ela está expondo com a sua vida. Ou seja, você está comparando o palco, aquilo que é exposto pelas outras pessoas, com os seus bastidores. Os bastidores que só você conhece.
Aí o que que vem? Vem o seguinte: ora, eu sou um fracassado. Eu nem carro tenho e os outros aqui todos têm um carrão, tem um carro bacana, tudo mais. Então eu sou realmente um fracassado, eu sou um inútil. E ele vai criando essa crença. Essa sociedade, esse meio das aparências, ele estimula uma competitividade irracional, absurda, irreal na maioria das vezes, e faz com que se desenvolvam sentimentos de inferioridade desnecessários. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a si mesmo. Melhor. É isso, né? Vem aí o nosso terceiro quadro, o escritor historiador Darlan Zurk, Cultura Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiá na Conectados. Publicando ano a ano o trabalho dos seus integrantes, a Academia Guarulhense de Letras lançou mais uma edição da sua revista. Uma academia literário-cultural, hoje em dia, é inspirada na criação francesa do século XVIII, que, por sua vez, se baseou nas academias de sentido mais geral do Renascimento, século XV, que tomaram como referência as academias da Grécia Antiga, século V a.C. A Academia Guarulhense de Letras, AGL, da qual tenho a honra de participar, surgiu em 1978 e a partir da reunião de intelectuais da cidade. 20 anos depois, ou seja, por volta do ano 2000, apareceu a sua revista, que está na edição de número 26 e disponível na internet tanto em papel quanto em PDF. Instituições culturais ou artísticas geralmente publicam o que os seus participantes andam produzindo. É uma forma de prestação de contas à sociedade e é uma forma de registro histórico. Pode ter um componente de vaidade, mas, como esclareceu certa vez o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, nada que é humano é estranho para nós. Como é tradição haver revista e com cara de livro nas academias literárias mundo afora, a AGL seguiu também esse passo, assim como outros aspectos tradicionais de órgãos acadêmicos, a exemplo da existência de 40 cadeiras, e confirmou essa ideia de Nietzsche. Até a recente Academia de Letras do Vale do Itapicuru encarna o espírito do seu tempo e segue no mesmo caminho. E por falar em caminho, rendo homenagens aqui ao extraordinário engenheiro e intelectual Plínio Tomás, membro da AGL e figura muito importante para o desenvolvimento do município de Guarulhos, e ao querido empresário Dori Soares, conterrâneo meu e falecido também semanas atrás. Ambos amigos queridos e com os quais conversava de maneira frequente ao telefone. A morte, assim como as publicações corriqueiras da AGL, está na vida e é, claro, algo que não deve ser estranho para nós. Que assim seja. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá na Conectados. De volta aqui hoje falando sobre saúde mental na vida, na sociedade, em tudo. Eu tenho uma questão para ti. Doutor, pode chamar doutor Mário Lopes, não pode? Não, Mário tá bom. Mário tá bom. Tem algumas pessoas que brigam para ser chamados de doutores, né? Pois é, a gente em psicologia tem um termo para isso, né? Essa Qual necessidade de é? autoafirmação, tudo. Eu acho que... Qual é o termo para isso na psicologia? Autoafirmação. Autoafirmação. Eu penso assim, Carlos, o que é importante nos homens é o que eles têm dentro e o que ele veio fazer nesse mundo. Ponto. Se você é rotulado como doutor, como senhor, como isso ou como aquilo, isso é irrelevante para mim. O importante é o que você tem de verdade e o que te move de verdade e principalmente como você vai usar esses talentos para melhorar pelo menos um pouquinho esse mundo que a gente está vivendo hoje. Como melhorar um pouquinho, por exemplo, o ambiente de trabalho quando ele é um pouco tóxico para que a gente não sofra disso?
Pois é, aí nós nos deparamos com a relação de poder. E aí a relação de poder se torna um pouco mais delicado de tratar. Eu diria que tem aí hoje mesmo, em fevereiro, uma ferramenta, um instrumento que vai contribuir significativamente para melhorar as condições de trabalho no que diz respeito aos fatores psicossociais. Desde agosto do ano passado, a redação da norma regulamentadora número 1 foi alterada, incluindo os fatores psicossociais como fatores de gerenciamento de riscos. Então, o que acontece? Assédio moral, assédio sexual, lideranças extremamente agressivas, metas colocadas de uma forma absurdamente irreais, eles podem ser considerados, caso isso seja constatado, naturalmente, como nexo causal para doença mental no trabalho. Ou seja, acaba dando o quê? Causa para caracterizar como acidente de trabalho. E por que isso é bom? Porque a tendência será as empresas, pelo menos as que estão sujeitas a apresentar o relatório de CIPA, a segurar um pouquinho a onda no que diz respeito a essas coisas. Vai ser necessário, por exemplo, retreinar líderes, gerentes, supervisores e até mesmo diretores de empresa em termos de relações humanas, de gestão de pessoas. Tá? Não será mais tão fácil agredir o funcionário verbalmente, o assédio moral, como era até então. Então, isso é um alento muito grande. E quem não tem isso, ou além disso, o que nós temos que fazer? Carlos, eu vejo que o trabalho tem que obedecer a um propósito. Então, se você está num ambiente tóxico e pela relação de poder você não tem condições de mudar isso, porque a empresa tem dono, eu acho que você tem que procurar um ambiente melhor. Você tem que tentar fazer um ambiente melhor, sem sombra de dúvida, implementar um processo de conscientização e tudo mais, mas se não for possível, você tem que buscar aquilo que vai fazer bem para a sua saúde e que esteja alinhado com o seu propósito. Propósito é uma palavra que ficou muito banalizada nos últimos anos, tudo é propósito e tal, mas propósito é uma coisa muito importante. Propósito é muito importante porque o propósito é aquilo que faz você levantar da cama todos os dias. É aquilo que faz você sorrir, mesmo quando você não esteja com tanta vontade de sorrir. É aquilo que direciona toda uma estratégia de vida por alguma coisa. Que pode ser profissional? Pode até ser profissional, mas eu conheço muitas pessoas que alinharam o profissional a um outro tipo de propósito ligado, por exemplo, a questões ambientais, ligadas, por exemplo, a questões culturais e por aí vai. Então, o ambiente de trabalho que é competitivo, que é difícil, que é duro, e sujeito a esse tipo de regra, eu recomendaria muito mais de meditação e estabelecer limites. Você tem um desafio para lançar aqui para os nossos ouvintes e tudo, que a gente vai fazer um vídeo depois para publicar na rede social. Você vai falar disso depois do nosso quarto e último bloco. Vem aí, Robson Profeta. Paiaiá na Conectados leva até você educação financeira e carreira em O Profeta Responde, com Robson Profeta.
No episódio de hoje falaremos sobre criptomoedas e alguns detalhes sobre a mais conhecida, o Bitcoin. Criptomoeda é um sistema de pagamento digital que independe de bancos para transações financeiras. É um sistema que permite a qualquer pessoa enviar e receber valores de qualquer lugar. As criptomoedas existem exclusivamente no formato digital. A primeira criptomoeda foi o Bitcoin, criada em 2009. Atualmente as pessoas têm interesse em utilizar as criptomoedas como forma de investimento, face às constantes valorizações da moeda. Uma pessoa que investisse R$5.000 em Bitcoin no início de 2016, hoje teria uma quantia superior a 4,5 milhões de reais. Existe um número limitado de bitcoins no mercado. Até julho de 2024, eram aproximadamente 19,7 milhões de unidades e 1,3 milhões será lançado até o ano de 2144. Se isso for verdade, e como prevê a lei da oferta e procura, quanto mais escasso um produto, maior é seu preço. Entretanto, será que essa valorização ocorrerá ou outras moedas digitais, como Ethereum, Litecoin e Ripple, ganharão força e dividirão o mercado com o Bitcoin? Hoje já existem sites de e-commerce que aceitam o Bitcoin como moeda de troca. Vale ressaltar que essa é uma condição essencial para que qualquer moeda digital se estabeleça, ou seja, a aceitação do mercado. Geralmente as criptomoedas são criadas utilizando a tecnologia blockchain, uma forma de registro em bloco. É um processo técnico e complexo, como se fosse um livro contábil digital de transações em criptomoeda, difícil de ser adulterado por hackers. Entretanto, golpes vêm acontecendo com frequência. Se você quiser adquirir sua moeda digital, pesquise uma corretora tradicional ou câmbio de criptomoedas e alguns serviços de pagamento, sempre pesquisando instituições de confiança. Face ao processo de regulação desse segmento estar em desenvolvimento, face à grande volatilidade do valor das criptomoedas, bem como a sua aceitação no mercado, ressaltamos que sim, existem altos riscos associados à sua aquisição, e essa aquisição deve acontecer dentro do seu planejamento de investimento e diversificação de riscos. Um abraço e até o próximo episódio. Programa Paiaiana Conectado. Falando de tudo, educação financeira, cultura, entretenimento, saúde física, saúde mental, com o nosso querido Mário Lopes, que inclusive tem um desafio aqui para as pessoas, que a gente vai fazer um vídeo, vai postar nas redes sociais. Qual é a tua proposta para os nossos queridos internautas, ouvintes, telespectadores do mundo, quiçá de todas as galáxias? Vamos lá, Carlos. Como você falou agora há pouco, um dos fatores mais importantes que tem para nós cuidarmos de nós mesmos é o autoconhecimento. Saiba que todas as pessoas têm uma combinação de 4 perfis comportamentais. O quanto tem de mais ou de menos de um é o que faz a diferença de todo mundo. E nós vamos fazer um sorteio para os nossos ouvintes que estiverem assistindo, que assistiram, que ouviram o nosso programa, de uma avaliação comportamental com direito à devolutiva online. A devolutiva demora mais ou menos 1 hora, sobre a interpretação desse perfil comportamental do cidadão. Isso é extremamente útil para a carreira, para definir um plano de desenvolvimento individual, melhorar relacionamentos, enfim, conhecer-se é tudo. Como que nós queremos fazer isso? Sim. Nós vamos fazer da seguinte forma, de 2 formas, através da rádio e através das nossas redes sociais. Tem um post que foi publicado divulgando essa entrevista de hoje. Além das redes da rádio, na minha rede pessoal, que é hashtag @Mário Lopes Terapeuta. No Instagram. Entrem lá e comentem a entrevista de hoje, dizendo: eu ouvi a entrevista e dei a sua opinião. Hashtag a rádio e hashtag eu assisti, eu ouvi. E nós vamos divulgar, nós vamos fazer o sorteio dessa avaliação comportamental. Que será feita por você. E pode ser online, não precisa ser online. Em qualquer lugar do planeta que você estiver, pode participar. Ele recebe o link do teste, faz o teste e nós marcamos o dia da devolutiva. Participe. A gente vai fazer um vídeo depois aqui legalzinho também para postar isso, para falar sobre essa promoção aí. Você tem algum livro publicado, alguma coisa, Mário? Não, eu não tenho Por que não tem? Eu não tenho um livro, eu tenho um e-book. Um livro.
ansiedade e estresse. Ele estará disponível a partir de quarta-feira numa página específica. E estou fechando nesses dias um sobre burnout. Isso é sensacional. As pessoas andam meio aí a ponto de explodir. O esgotamento é demais. Em todos os lugares. Trabalho, trânsito, convivência, relacionamento. Tudo, né? Relacionamento. Carlos, impressionante como nós tivemos um aumento, uma explosão de casos de separação, de divórcio. Nós atendemos, eu atendo em consultório, tudo. O número de pessoas que me procuram hoje por relacionamento aumentou, enquanto os de carreira diminuíram uma barbaridade. Quem te procura mais, homem ou mulher? Mulheres. Por que isso? Mulheres eu vou reformular a pergunta. Por que o homem tem essa dificuldade de falar de relacionamento? Agora ficou fácil. É preconceito. O homem não foi educado para falar sobre suas emoções. O homem reprime. Aí o que acontece? Guarda, sofre as decepções, não coloca para fora, e em psicologia nós temos um termo muito recorrente que é o seguinte: eu não estou preocupado com o que você lembra, mas sim do que você não lembra. Mário Lopes, obrigado pela participação. Fala aí tuas redes sociais, fala aí de novo pra gente. O Instagram é Mário Lopes Terapeuta. E o Facebook, ele está um pouco... E quem quiser entrar em contato para marcar uma consultoria contigo, como é que faz? 11 99 878 8502. Repita. 11 99 878 8502. Ou pelo e-mail mario@aimagem.com.br. Por que Mario@aimagem? Porque a Imagem foi uma empresa que eu criei, voltada para artes e para comunicação, tá? Que o domínio se tornou esse, a Imagem. Obrigado, viu, Mário? Obrigado aos ouvintes, e espero contar com vocês nesse sorteio. Valeu, Mário. Valeu. Obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Começando o ano 2025. Bom fim de semana, tá? Não esqueça. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Tchau. Eu volto sábado. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Ouça o seu programa favorito quando quiser. Podcasts da Conectados. Acesse o seu aplicativo de podcasts e procure pelos programas da Conectados. A programação da maior web rádio do Brasil. Sempre com você. Podcasts Conectados. A maior web rádio do Brasil. Conectados. Cultura, entretenimento, informação. A melhor programação.